Dentre as tantas obras que tem nessa feira, se destaca o livro Bibis, da autora Esther Polle, que eu converso agora com a autora. Como é que é essa obra? Como é que é fazer livros para crianças? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui na Feira do Livros de Viamão, né? É a 11ª feira de vocês. E como é fazer livro? Bom, eu sou, antes de tudo, professora. E tive um pai que foi contador de histórias. Então, desde criança, eu ouvia histórias. Tive uma madrinha que me presenteava muito com livros, né? E me alfabetizei muito cedo. Aos 5 anos eu já comecei a ler, né? Então, a minha infância toda foi em cima de livros. E a partir daí, né, com o decorrer do tempo, me tornei professora, né? E sempre contava histórias para as crianças e eu tinha o hábito de criar histórias com eles, né? Nós criávamos as nossas histórias em sala de aula. E aí, passar do tempo, eu deixei sempre fui professora nas séries iniciais e fui trabalhar na secretaria de educação. E não estive mais em sala de aula, né? E aí eu pensei numa maneira, mas eu tenho que me aproximar deles, pensando na minha aposentadoria, pensando no futuro, né? E eu disse, vou começar a escrever histórias, aquelas histórias que eu criava sempre, hoje eu vou começar a transpor e a escrever. E foi daí que, a partir dos meus animais também, né? A Gatinha Fran, que é o primeiro livro, meu primeiro livro infantil. Quantos livros já publicados? Eu tenho 5 livros publicados, são 4 infantis, e este é o de poesia, que é o Preâmbulo de Primavera, né? Esse é o Preâmbulo de Primavera, são poesias em formas breves, né? E os outros 4 são infantis. Esse é o Gato Mel, né? Eu não estou agora com A Revolta dos Tucutucos, que é outro livro também. O Gato Mel fala sobre a história de um gatinho surfista, né? Um gatinho na praia, então é uma coisa que... Gato normalmente não gosta de água, mas o Mel se tornou um gato surfista, né? As crianças gostam e aí quando eu chego nas escolas eles... mas gato não gosta de água, daí eles começam a ler a história, daí tem as corujas na praia, tem os quero-queros, que é o sentinela do Rio Grande, que é o pássaro símbolo do nosso estado. Então é bem legal assim, trabalhar com eles assim. Pode contar então um pouco sobre o livro Bibis? Sim, o Bibis também é meu cachorro, né? E eu resolvi presenteá-lo com um livro, né? E a história do Bibis é a história de um cachorrinho aventureiro que mora numa casa com um homem, eles recebem uma encomenda e quando eles recebem essa encomenda, quem vem entregar é uma mulher estranha, ela está com os olhos fechados, né? Então também se trabalha a inclusão, né? E a partir daí o Bibis é sempre parceiro desse senhor nessa casa e eles descobrem umas portinhas mágicas dentro da casa. E a partir dessas portinhas mágicas eles vão entrar numa aventura, que é toda a história daí. E como as crianças receberam o livro? Quais as perguntas mais curiosas sobre o livro que as crianças mais fizeram? Interessante que quando eu estou até autografando para eles, eles vão olhando, eu digo, estou contando para vocês a história de um cachorrinho aventureiro e tal. Aí eles olham assim, é de mistério? Eles perguntam assim para mim, é de mistério? Eu digo, é literatura fantástica, é um pouquinho de literatura fantástica. E aí eles começam a ver, mas como ele entrou nessas portinhas, né? Eu digo, vocês vão ler. Aí o momento que eles leem, quando as professoras trabalham com eles na escola, eles me crivam de perguntas, né? Por que o Bibis... quem eram os duendes, que na história tem os duendes, né? Mas como eram os duendes? Onde eles viviam? Daí eles começam, né? Eu digo, lá na história, né? E tem uma parte da história do livro que tem um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, eu sempre gosto que eles, né? Até o ilustrador, que é o Luca Risi, ilustrador do livro, né? Vou mostrar assim para ver, né? A história da casa, a casa é muito escura, né? Daí na casa as únicas coisas que brilhavam eram as lentes do óculos do homem, né? E a partir daí, quando eles abriram as portinhas, elas eram iluminadas, né? E dentro dessas portinhas aí tem toda a história, como o Bibis vivia na casa, o que ele fazia, né? E
tem os pontos de interrogação. Daí os pontos de interrogação é para eles me dizerem, mas o que será que ele está pensando? O que será que ele está fazendo? E as crianças têm uma diversidade, né? Assim, do que eles inventam, do que eles imaginam, justamente para aguçar a curiosidade deles, né? Então aqui é a história da mulher quando entrega a caixa, né? Daí a mulher é muito branca. Aí eles me perguntam, mas por que ela é muito branca? Por que tu pensou fazer ela tão branca? Eu digo, porque ela estava branca, ela estava assustada, daí, sabe? Daí eles também me colocam... São livros que, além de contar histórias, eles servem como referência em sala de aula para os professores desenvolverem projetos. E quem pensa que é fácil escrever livro para crianças, não é fácil. É o público mais exigente que existe. Se acertar uma obra com crianças, com certeza vai agradar os adultos também. Eu queria agora uma palavrinha sobre o que a senhora está achando do nosso espaço, da nossa feira literária aqui de Viamão. Um espaço muito bonito, amplo, e me chamou a atenção que na frente da igreja, né? Quando eu vinha chegando, eu olhei assim, tipo, puxa, que legal. E a igreja de vocês me reportou assim, ó, Portugal, Grécia, ela toda branca, né? Assim, me fez essa referência. Eu digo, mas Viamão é uma cidade portuguesa, né? Foi a nossa primeira capital do Rio Grande, né? Então eu me reportei, assim, foi muito interessante que eu entrei, vim entrando e vim olhando toda a estrutura, muito bonita, o espaço do autor, o pessoal muito legal em me receber aqui também, e aqui o teatro ao lado. Nós estamos agora autografando, as escolas passaram aqui antes, né? Com a equipe diretiva, com os alunos, e eles logo em seguida foram ao teatro, né? Então a gente fica, eu estou conversando contigo e ao mesmo tempo compartilhando do teatro, a gente fica ouvindo, então é legal essa interação, né? A arte, a cultura, tudo junto, a literatura, é muito legal. Pelo visto a senhora está gostando bastante da cidade. A senhora já tinha ouvido falar em Viamão ou já tinha vindo aqui alguma vez? Sim, eu estive em Viamão, eu estive fazendo um trabalho de contação de histórias na Escola Estadual Setembrina, né? Cujo diretor Marcos Sosso, eu acho, Marcos Sosso, me recebeu muito bem, os professores, né? Eu fiz uma contação no ginásio, eu acho que em torno de 400 crianças, então foi muito legal essa interação. Muito interessante. E até eles me perguntaram se ontem, parece que essa escola esteve aqui, né? Mas a minha sessão de autógrafos era hoje, né? E aí, como o município está trabalhando, fez, no caso, as escolas municipais que se inscreveram para a sessão de autógrafo, né? Mas eu conheci a Viamão através dessa vinda na escola para contar histórias, né? Agora eu fiquei curioso de saber uma coisa. Qual é a sua naturalidade? Da onde que a senhora vem? Eu nasci em Canoas, né? Mas morei em Porto Alegre, a minha infância, morei em Porto Alegre, na Rua da República, né? Que hoje a Cidade Baixa ali é praticamente toda cultural, né? Assim, é o reduto, né? E eu lembro que na minha infância também tinha as padarias, onde o pessoal se encontrava. Teve toda a questão... Eu nasci em 61, então eu era criança bem pequena quando teve toda aquela coisa da ditadura, então são coisas assim que meu pai sempre contava, né? Mas eu sou de Gravataí, moro em Gravataí já há muitos anos, né? Me considero até uma cidadã gravataíense, né, pelos anos. Eu nasci em Canoas, 6 meses, fui para Porto Alegre, passei a infância lá, vim para Gravataí, sou vizinha de vocês aqui. Então tá, eu queria agradecer pela sua presença aqui na 11ª Feira Literária de Viamão. Eu conversei aqui com Esther Poli, que está autografando o livro Bibis, um livro infantil, que é o seu 5º livro. E vamos prestigiar os nossos autores gaúchos e continuar aproveitando a nossa feira. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.